como eu tinha apresentado nos outros slides, o que eu mostrei para vocês? Eu mostrei para vocês os diferentes sistemas, os principais, né? Então, agora eu vou mostrar características de cada um desses sistemas, né? Especificamente, né? Primeiramente, o sistema de irrigação por sucro é o sistema de irrigação do método de irrigação por superfície que tem aí que se adapta à maioria das culturas, né? Vamos dizer, ele é o mais é o que se adapta melhor aos diferentes cultivos. No sistema de irrigação por inundação, a gente viu que já é uma coisa mais específica, né? Então, ele consiste, né, em conduzir a água, como eu já tinha falado antes, por esses canais, até chegar à cultura. Então, você pode fazer por exemplo, posso ter um canal principal e eu abrir aqui um outro canal que leve até essa cultura, ou geralmente se faz esse tipo de irrigação através de sifões, né? Você tem um sifão, uma mangueira, né, que você coloca e através do princípio dos vasos comunicantes, você pega e transporta essa água para o canal de irrigação ou suco de irrigação, certo? Bom, geralmente os sucos de irrigação eles são aí de formato triangular ou formato de meia circunferência aqui, né? Logicamente, quando você começa a fazer a irrigação, isso aqui vai modificando, certo? Vai se modificando, vai se alterando, mas ou você faz um suco de irrigação no meio arco aqui, certo? Ou você faz geralmente em V. Geralmente, quando você tem essa forma, o suco tem aproximadamente, nessa parte superior aqui, tem em torno de 25 a 30 centímetros. E quando você faz nesse formato, de 15 a 25 centímetros. Isso também é variável de acordo com o solo que você está trabalhando. Se você tem um solo mais com tendência mais a médio, né, que a gente já falou que solos arenosos a gente não indica para os sistemas de irrigação por superfície, tá? Então, tem essas peculiaridades. E tem isso daqui, ó. O que acontece, né? Quando isso é bem importante, tá? Quando a gente está trabalhando com irrigação com solos mais arenosos, certo? Você tem um perfil, uma penetração da água mais vertical, certo? Então, essa água, ela vai se estender. Quando você tem um solo que tem uma tendência mais para argiloso, esse solo ele vai se distribuir mais horizontalmente, não verticalmente, certo? Então, isso o que quer dizer? Quando eu tenho solos que têm uma parcela maior de areia, né, não sejam totalmente arenosos, mas que tenham uma parcela maior de areia, eu vou ter que aproximar os meus sulcos de irrigação, eles vão ter que ser mais próximos. Quando eu tenho solos mais argilosos, aí eu posso afastar mais esses sulcos um do outro, né? Porque eu sei que a distribuição, a infiltração da água no solo vai ser mais lateral, mais na horizontal do que na vertical, certo? Então, é mais ou menos essa distribuição que a gente faz dos sulcos de irrigação quando a gente está, vamos dizer, projetando ou distribuindo os sulcos no campo, certo? Então, quando a gente vai fazer, a gente presta atenção nesses detalhes, justamente para evitar que a gente perca a eficiência da irrigação por superfície, tá? Muito bem, então, aqui é outro exemplo, né? Eu estou mostrando para vocês aqui também, né? Isso aqui exatamente como é que acontece. Se você tem um solo, né, que seja um solo mais arenoso, então acontece mais ou menos dessa forma. Então, eu tenho que aproximar os sucos de irrigação. Se eu tenho um solo de textura mais argilosa, então eu posso afastar mais esses sucos de irrigação, porque eu sei que a infiltração da água ela vai ser mais horizontal. Isso aqui é mais um exemplo para a gente ver a diferença entre o sistema de irrigação por sulcos em solos com tendência mais argilosa e com tendência um pouco, né, que não pode ser totalmente arenoso, porque senão você vai gastar muita água nas irrigações, certo? Bom, o que acontece também? Quando a gente faz o controle da irrigação, certo?
o controle da irrigação, a gente tem que controlar o volume de água que entra no suco, certo? Isso é bem importante quando a gente está falando de irrigação por superfície. Existe muita matemática na irrigação por suco, certo? Então, quando você vai colocar o suco, né, quando você vai colocar água nesse suco de irrigação, você tem que ter o controle, tem que saber que a água que vai translocar, não pode translocar com tanta velocidade dentro do suco, porque senão você vai destruir o seu suco, vai começar a cavar e aí você vai alterar as características do seu suco e, consequentemente, você não vai, o seu suco de irrigação vai perder a eficiência nesse momento, né, que ele está cavando, está indo muito rápido, a água está se deslocando muito rapidamente. Então, por isso que a gente tem que ter o controle também da declividade dentro da área de plantio, né? Aquela coisa que a gente falou que é sistematização. Sistematização é justamente isso. Você controlar, você ter a noção exata, você fazer... eu posso usar um termo aqui da engenharia, que é terraplanagem, mas, na verdade, o que a gente chama na agricultura é sistematização. Beleza?